Mateus capítulo de número 9, versículo de número 9, está escrito assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Para memorizarmos este texto, vou ler mais uma vez. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Levi, que estava sentado na coletoria, e lhe disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Amém, queridos? Feche a sua Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira. Por gentileza, pegue na mão do irmão que está do seu lado. Isso, na mão desse irmão, o irmão mais bonito que estiver do seu lado. Assim facilita um pouquinho. Se não tiver ninguém bonito o suficiente aí, venha pegar na minha mão aqui. Isso, agora aí do lado de fora também, pegue na mão do seu irmão, convide ele a cultuar. Cadê o Luiz? Foi arrebatado. Cadê meu fundo musical lá? Onde é que está o fundo musical lá daquele negócio? Vai lá colocar para mim o Luiz. Jesus arrebatou o Luiz, deve estar chegando daqui a pouco. Pegue na mão do seu irmão, aperta a mão dele com carinho até ele falar ai. Isso, pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Feche seus olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico. Te exalto porque o Senhor é grande, te glorifico porque o Senhor é Deus. Te exalto porque esta noite é uma noite singular. Te glorifico porque o Senhor já está preparado para operar com grande poder neste ambiente. Senhor, desde que o dia raiou e iniciou, o seu povo está te adorando. A bem da verdade, muitos aqui dentro estão cansados. Por isso eu quero lhe fazer um pedido diferente antes de começar a pregar. Gostaria que o Senhor tocasse no cérebro dos seus filhos e arrancasse as toxinas que provocam cansaço mental e físico, e o Senhor soprasse sobre a sua igreja um refrigério. Eu quero o seu povo disposto para ouvir a sua palavra e para caminharem comigo no tapete da sua revelação, porque os oráculos sagrados vão serem desvendados sobre nós esta noite. Pai, eu ainda te faço um pedido. Ao redor desta igreja, onde houver uma entidade maligna, onde houver um demônio que saíra das profundezas para vir atrapalhar este movimento, eu ordeno a estes seres que desapareçam ou sofram as consequências de serem queimados pelo poder da glória que vai inundar este lugar daqui a alguns momentos. Ainda te peço, ó Pai, em conformidade com a palavra profética que aqui ouvimos, que o Senhor abra a porta do céu sobre nós agora. E em particular eu gostaria que o Senhor enviasse do céu para a terra agora pelo menos 8 serafins. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Então eu quero 8 anjos de fogo aqui neste lugar. Quero 2 aqui nesta tribuna, uma à minha esquerda, outro à minha direita. Quero 2 anjos entre os irmãos que assistem pelo telão. Quero 2 anjos naquela galeria. E quero 2 anjos de fogo na nave da igreja, que eles comecem a sobrevoar este ambiente e a esparramar brasas de fogo tirada do seu altar. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele, Senhor, agora. Ramandagassure kandarai shandaramagasi amagai. Tu não precisas da ajuda do homem para curar. Tu não precisas da ajuda do homem para batizar com o Espírito Santo. Mostra a sua onipotência e faz o nosso coração explodir dentro do peito de emoção nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Antes de se assentar, eu gostaria que você levantasse um dedo de profeta para cima comigo, bem alto. Aponte o dedo no nariz do irmão mais bonito do seu lado, mais cheiroso, e diga para ele: é hoje. Não, diga com um pouquinho de mais vitalidade. Diga: é hoje. É hoje que tu vais entender porque é que és crente. Está preparado para a revelação? Dê um glória a Deus e tome o seu assento. Aleluia, aleluia e aleluia. Glória a Deus. Eu quero de antemão agradecer ao pastor Reuel Bernardino pelo convite, pela confiança uma vez mais. Foi o 3º congresso de jovens. Se no quarto precisarem de um vovô, dessa vez já me chamaram de tio, no próximo vão me chamar de vovô. Estou aqui à disposição, porque eu amo esse lugar e amo a todos os irmãos desse lugar.
Louvo a Deus pela vida dos pregadores que aqui passaram, por aqueles que já ocuparam essa tribuna hoje, pelos levitas que aqui adoraram a Deus com tanta firmeza, com tanta intimidade, por aqueles que de alguma forma contribuíram para que este evento fosse concretizado e saísse das páginas abstratas de um papel e se tornasse o sopro de Deus em Camboriú neste final de semana. Estou muito feliz em rever aqui a irmã Mara Maravilha. Deus lhe abençoe, está numa graça tremenda. O Senhor continue lhe abençoando. Santos de Deus, estava eu meditando um pouquinho essa tarde, enquanto olhava para a maravilha que é o mar. Deus tem feito, Deus criou. Infelizmente o ímpio tomou posse dele, né? Mas o mar é uma das maravilhas tremendas. Enquanto eu estava lá conversando com Elias Silva, abrindo meu coração junto com a minha família, sentado em um daqueles bancos, observava o mar, e a minha visão se perdeu por um momento, e eu perguntei a Deus: Pai, o que é que o Senhor gostaria que eu falasse ao seu povo nesta noite? E o Senhor disse para mim: é uma festa de jovens. E aqueles que te ouvem pregar, e que ouvem tantos jovens pregadores iniciando, pregando nesta festa, e tantos jovens cantores nesta festa, desejam ser como vocês. Então exalte a esperança deles e pregue que eu estou à procura de homens e mulheres para usar. E aquele que tiver coragem de dar um salto de fé e entregar a sua vida e tudo aquilo que tem nas mãos do Senhor, será por Deus vocacionado e nunca mais será o mesmo após a noite desta reunião. Quem concorda com isso e acredita, dê um glória a Deus um pouquinho mais alto. Estava aqui então meditando em Mateus capítulo 9, versículo 9. A minha Bíblia Sagrada diz que o meu mestre, o seu mestre, Jesus de Nazaré, aquele que conhecia o coração dos homens, as emoções dos homens, aquele que fez com que o que nada valia se transformasse em uma preciosidade sem tamanho, aquele que era mestre em transformar lixo em luxo, aquele que era capaz de tirar da mais profunda tristeza o mais belo sorriso, aquele que daquela que estava condenada à morte pôde trazer a esperança, aquele que conhecia o ser humano mais do que qualquer outro, porque ajudou, ou melhor, o formou à sua imagem e à sua semelhança. Estava agora, Capitão Porto, passando pela cidade de Cafarnaum. Jesus havia acabado de entregar um sermão para algumas pessoas, e agora eles entraram pela principal avenida de Cafarnaum. A história secular nos diz assim, que havia naquele dia, exatamente naquele dia especial, lá na cidade de Cafarnaum, um ajuntamento de coletores de impostos. Os publicanos haviam se dirigido ali a mandato do Império de Roma para recolherem os impostos fiscais que as pessoas deveriam pagar, os que tinham comércios, que tinham algum tipo de renda, para entregarem ao fisco e assim executarem o seu voto de cidadania para com o Império Romano. Eles eram judeus, mas viviam debaixo do cajado de Roma, debaixo da truculência de homens que não conheciam Deus, mas que estavam com seus dias contados. Jesus passando por ali em uma comitiva, amparado por aqueles que ele havia vocacionado, já alguns deles, ele ainda estava por formar o seu clã, ainda estava por formar aquele grupo de 12, que seriam 12 intrépidos e trabalhosos homens, caráteres a serem moldados. A história secular diz que quando Jesus passou por aquela grande avenida, não havia apenas um publicano. Vemos isso nos versículos que se seguem, porque houve uma festa na sequência e vários publicanos foram convidados para esta festa. Segundo a história, havia naquele dia pelo menos 200 publicanos reunidos, 200 cobradores de impostos, assim estacionados, 100 a uma esquerda da rua, mas 100 à direita da rua. Como eles eram funcionários do Império Romano, eles deveriam estar uniformizados, com o uniforme que Roma lhes havia designado. Estando eles com o uniforme que Roma os havia designado, embora trabalhassem para Roma, não eram romanos, estavam, é claro, debaixo da ordem romana, mas eram judeus que habitavam naquela província e que haviam feito um tipo de concurso e agora trabalhavam na coletoria. Eu quero que você imagine agora 200 judeus vestido o uniforme da coletoria de impostos. Todo mundo sabe como é que o judeu se apresentava diante dos homens: de barba comprida e um quipá sobre a sua cabeça.
Imagine você, 200 homens de barba, com a mesma roupa, com o mesmo chapeuzinho na cabeça. Quem olhasse para eles acharia que estava tendo uma visão de um bêbado, porque parece que a visão havia se multiplicado. Ou estava olhando para vários homens que pareciam mais gêmeos, porque era muita gente reunida num só lugar, fazendo o mesmo tipo de trabalho, vestindo a mesma roupa, tendo o mesmo estereótipo e todos fazendo a mesma coisa. Eu penso que se o filho de algum daqueles que estavam ali cobrando passasse por ali, e numa visão rápida, global, com os olhos, não conseguiria discernir quem era o seu pai, ou quem era o seu tio, ou quem era o seu parente que estava trabalhando ali. Aqui entra o começo deste sermão, que vai com certeza emocionar o seu coração e vai jogar todos os demônios que disseram para você que você nunca seria nada por terra daqui a pouco. A minha história da Bíblia, que a história da Bíblia diz que Jesus foi entrando por aquele lugar junto com seus discípulos, e eu imagino agora que enquanto eles olhavam, o tesoureiro da reunião já devia estar pegando algum tipo de dinheiro para pagar também os seus impostos, executando assim aquilo que todos os homens deveriam fazer. Mas enquanto alguns estavam preocupados em pagar impostos, havia um entre eles cujo olhar transcendia o olhar de um homem natural. O olhar dele não estava estagnado na roupa, na barba, no quipá, não estava estacionado no estereótipo exterior dos homens, mas enquanto todos observavam, escolhia um daqueles cobradores para pagarem o imposto. O meu mestre olhava para todos eles de uma maneira geral, e de repente o olhar do meu Jesus fixa-se sobre um rapaz. Ele se aproxima da mesa do coletor de impostos, e sem dizer bom dia ou boa tarde, e sem perguntar qual é o seu nome, ou quem é a sua mãe, ou quem é o seu pai, antes de dizer qualquer coisa, o Senhor olhou para ele. A Bíblia diz que ele já sabia o nome dele, porque ele olhou para ele e viu a Levi, e após vê-lo, o Senhor o chamou e disse: segue-me. Com base nesta palavra, eu quero dizer que a história, mesmo estando fora do tempo, vai voltar a acontecer nesta noite. No meio de uma multidão de tantas pessoas que aqui vieram para ouvir esta mensagem, aqueles que estão dentro e fora desta igreja, aqueles que os meus olhos conseguem alcançar e aqueles que os meus olhos não conseguem alcançar, quero dar a vocês uma palavra de esperança profética, porque assim como nós estamos aqui a mandato do mestre, enquanto eu estou aqui emprestando a minha voz para ele, ele está pessoalmente passando uma vistoria entre todos os que estão dentro e fora deste ambiente, e daqui a pouco os olhos do meu Senhor vai parar em cima de alguém, e quando os olhos de Jesus pararem em cima de alguém, tal pessoa receberá um sinal, e o sinal será o seu coração queimando, o seu corpo tremendo, os seus olhos lacrimejando, vai sentir uma presença divina como nunca antes sentiu, vai ter desejo de orar em outras línguas que não pode ser aprendido em escola, e vai começar a se perguntar: por que é que eu, estando aqui tão longe do pregador, estou sentindo tanto a presença de Deus? E então, por antecipação, eu já lhe dou a resposta: é porque Jesus vai enxergar você no meio da multidão e vai chamar você para dizer: segue-me, segue-me, porque o que eu tenho na sua vida, o que eu preparei para ti, homem nenhum poderá jamais bloquear e arrancar, porque quando o Senhor escolhe alguém, está escolhido. E eu quero aqui falar um pouquinho deste método de escolha que Cristo usava. Quando eu olho para as palavras do mestre, quando eu olho para os seus ensinamentos, quando eu olho para a maneira como ele escolhia as pessoas para dar as suas parábolas, os seus ensinamentos, eu vejo que Jesus fazia de tudo para simplesmente trazer ao coração dos homens um momento, um vislumbre em que eles não conseguiam compreender o que é que estava acontecendo. Jesus transformava aquilo que não era em coisas que poderiam passar a ser. Ele fazia isso para chamar a atenção dos homens da época, que já estavam impregnados por um vírus maldito, o vírus da acepção de pessoas, o vírus que fazia com que pessoas que eram importantes no reino recebessem aplausos, fossem ovacionados, e um vírus que também diferenciava aqueles que eram pobres, cegos, mancos, ressecados, e não tinham apoio e não tinham a escolha de nenhum tipo de sacerdote. Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe disso. Jesus por 1, 2, 3 vezes citou palavras deste cunho, dizendo: eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que estão perdidos, eu vim para aqueles que estão cegos, mancos, coxos, ressecados. É para este tipo de gente que o Senhor tem uma palavra nesta noite. O Senhor manda dizer a você que está aqui com o seu corpo, com a sua roupa, aparentemente falando como a igreja ama, aparentemente falando como o seu coração deseja, mas que por dentro tem
questões, tem dúvidas, tem crises existenciais, carrega traumas no mais profundo da sua alma, palavras de concepção negativa, pessoas que durante a sua formação trabalharam no seu caráter e te transformaram numa pessoa tão introvertida, te transformaram numa pessoa tão tímida, tão calada, numa pessoa que quando olha para o espelho tem vergonha daquilo que vê, porque a vida toda ouviu palavras negativas dizendo: você nunca será ninguém, você nunca será uma boa mãe, você nunca será uma boa esposa, você nunca vai conquistar os seus sonhos, você nunca vai sair da vila onde você mora, você nunca vai chegar a alcançar os seus desejos, os seus objetivos. Pois bem, nesta noite Jeová me dá autoridade para dizer que a espada dele está posta na palavra daqueles que lançaram maldição contra a sua vida, porque não importa o que foi que as pessoas, os homens e o próprio diabo disse ao teu respeito, a palavra final quem dá é o meu mestre, e ele manda dizer que ele vai te levantar, vai te colocar num lugar tão alto que aqueles que até ontem para te olhar tinham que te olhar de cima para baixo, de tão pequenino que tu eras, a partir de hoje, quando quiserem te enxergar, vão ter que colocar um óculos no rosto, um binóculos na cara, porque vão te enxergar muito longe, você estará acima das nuvens, porque Deus colocará asas na sua vida e no seu ministério. Acredita nisso? Dá um grito de glória a Deus então, para o inferno inteiro ouvir. Eu fico aqui imaginando o que é que as pessoas na caminhada cristã sofrem e passam por causa da vida e do estilo de vida que levam. Nós vivemos infelizmente 2 pesos e 2 medidas mesmo na igreja. Não deveria existir isso que vou falar aqui dentro da igreja, mas existe. Eu sei que às vezes o que eu vou falar aqui vai ofender alguém, mas me perdoe, não é essa a minha intenção. A minha intenção aqui é elucidar alguns fatos. Amados, não há ninguém que tenha nascido na igreja com uma estrela na testa, mas infelizmente os homens colocam e constroem estrelas e colocam na testa de pessoas, só porque alguns tiveram o privilégio de nascerem numa família benquista na igreja, cujo dízimo da família é bom, cujo aquele rapaz teve condições de estudar um pouquinho mais, que o pai tem condições de convidar o pastor ou os amigos para comerem uma picanha no final de semana. Eles conseguem mais facilidade de adentrarem ao ministério do que aqueles que são pobres, do que aqueles que são cegos, mancos, que não tem ninguém na igreja, que sempre que sentam lá no último lugar. Existe uma separação dentro da igreja. Se você tem um anel de formatura no dedo, se você tem status, você é aplaudido. Se você é uma pessoa miserável, que não tem ninguém que é por você, você sempre será esquecida. Pois eu proponho nesta noite uma mudança de ordem pela palavra profética, porque o meu Deus nunca amou injustiça, e a injustiça pode caminhar do lado de fora desta igreja, porque lá fora quem manda são os demônios. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, eles podem manipular a injustiça, mas dentro da igreja quem manda ainda é o Espírito do Senhor, e é o Espírito do Senhor quem vocaciona homens. Eu mando aqui uma palavra profética para o seu coração. Não me importa que você esteja atrás das ovelhas malhadas, que você esteja lá refugado no meio do campo, e os seus irmãos mais importantes, porque são robustos e belos, já estejam na batalha. A palavra de Deus é essa: o olhar do meu Deus encontrou você atrás das ovelhas malhadas, e Ele fará com você o que fez com Davi. Vai te tirar de trás das malhadas, vai abater os inimigos diante da sua presença, vai te dar um nome como o nome dos grandes que existem na terra, e você será grande para a honra e glória do nome do Senhor. Aquele que entende que esta palavra é para ele, pelo amor de Deus, comece a dar glórias, porque os demônios que provocam tais coisas vão bater em retirada. Igreja não é apenas uma reunião formal, onde homens e mulheres ouvem palavras que às vezes chegam a ser boçais. Não, igreja é uma reunião onde o meu mestre usa homens como eu para tratar a alma da pessoa. Não há um justo sequer que tenha entrado dentro desta igreja. Eu costumo dizer por aí que igreja é qual curva de rio. Tudo aquilo que não presta acaba calhando aqui dentro, e isso tem que ser feito. E é para isso que existe a igreja do Senhor. A pessoa entra aqui sem uma história, entra aqui sem um passado, entra aqui sujo, catinguento, sem esperança. Você lembra antes, quando você entrou aqui dentro pela primeira vez, tinha gente aqui que era tão feio, mas tão feio, que quando olhava no espelho não sabia se estava de frente ou de costa. Tinha gente aqui que era tão ruim, mas tinha uma índole tão pesada
perversa e tão desgraçada que as pessoas não queriam nem te dar um bom dia na rua. Aí você entrou aqui dentro, chegou aqui dentro, Jesus olhou para a tua cara. Ninguém na igreja foi com a tua cara, mas Ele foi. Eu abro um parênteses para dizer isso aqui, falo isso com muita intimidade. Quando Jesus vai com a cara de alguém, pastor Liel, acabou. Você pode falar o que quiser contra ele. Jesus ganhou o camarada, caiu na graça dele, entrou no coração dele. Se tocar nele, você toca no ungido do Senhor. Eu tenho aqui uma outra palavra para dizer a você: se você espera para fazer alguma coisa, a consagração e a ordenação dos homens, deixa-me lhe dizer uma coisa, você está perdendo o seu tempo. Homem não pode consagrar ninguém. O homem apenas confirma a consagração daqueles que a receberam de Deus. O único que pode deitar azeite verdadeiro na cabeça de alguém é Jeová. E quem é o homem para colocar a mão em cima e não deixar o azeite escorrer? Eu proponho nesta noite uma outra palavra profética. Vai abrir daqui a pouco uma cachoeira de azeite do céu em cima da igreja de Camboriú. Homens e mulheres serão escolhidos, e mais, não serão escolhidos por aquilo que são por fora, mas com certeza serão escolhidos pelo desejo que tem aqui dentro do peito. Se você sonha com as nações, eu te empurro aqui pela frente e digo: irmão, comece a sonhar mais. Se você quer voar, se prepare, porque se for preciso, Deus te dará um avião, ou 2 ou 10, porque Deus está escolhendo homens e mulheres esta noite. Entra na fila, comece a dar glória, conquista Deus. Existem seres humanos aqui dentro que vivem uma vida sub-humana, aqui dentro, no peito, na alma. Ouvimos muitas palavras durante a nossa caminhada com Deus. Ouvimos palavras que são palavras efusivas, carregadas de incentivo espiritual, mas poucos de nós ouvem palavras que curam a nossa alma. Quando eu meditava sobre isso, olhando para o mar, hoje o Senhor me dizia que existem pessoas dentro da igreja que são parecidas com um mausoléu. Mausoléus são aquelas casas que existem dentro do cemitério, onde famílias ricas têm condições de pagar, e essas casas são feitas com o mais fino e luxuoso tipo de pedra, com letras garrafais em bronze, casas que chamam a atenção de quem entra lá dentro, mas que quando você abre a porta, lá dentro só existem féretros, só existem coisas mortas. Existem seres humanos aqui dentro e aí fora nessa noite que até gostariam de dar um glória a Deus bem alto, mas não podem. Não é porque não querem, é porque estão destruídos por dentro. São pessoas que se sentem inúteis, se sentem infelizes, se sentem diminutas e diminuídas a cada momento, porque tiveram a infelicidade de, no meio da caminhada, encontrar algumas pessoas que só porque estavam na sua frente há alguns anos, foram capazes de dizer a você: você nunca será. Te humilharam porque uma vez ao subir no púlpito você errou. Eu disse ontem, repito hoje, a vida é uma série de acertos e desacertos que promovem um bem maior. Quem não tem coragem de se entregar e às vezes errar, quem não tem coragem, tem medo de errar, nunca alcançará a felicidade e o prazer de um dia ter vencido. Deus essa noite quer que você coloque todos os seus complexos de lado. O complexo de ter sido criado dentro de uma casa onde a única palavra que você ouvia do papai e da mamãe era não. Crentes, muito bons crentes dentro da igreja, verdadeiros adoradores, mas em casa, homens e mulheres truculentos, que amarravam a sua alma, amarravam o seu desejo de viver. Dizia a você: você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Te colocaram coisas em cima dos seus ombros, fardos pesados demais, e é por isso que você está na igreja há 20, há 30, 40 anos, teve até um bom casamento, mas é uma pessoa infeliz. Às vezes se pega no meio da madrugada acordando e não consegue mais dormir, deprimida, oprimida, não sabe por que é que tem um vazio aqui na alma. Vem para a igreja, chora demais. Às vezes a gente olha, alguém pensa: não, ele está chorando de alegria, mas não sabe que há um buraco, há uma ferida aí dentro da sua alma. Pois bem, Deus manda lhe dizer uma coisa: assim como os homens não viram como você era por dentro, Jesus manda dizer que Ele vai inverter o quadro, porque
que Ele conhece a mais profunda dor da sua alma. O meu Jesus vai com a mão dele hoje dentro do seu coração, vai começar a arrancar aquela casca maldita de dureza que foi colocada aí dentro por alguém que não tinha sensibilidade, por alguém que era muito religioso, mas não tinha o amor de Cristo dentro dele. Nesta noite eu ordeno que a casta de demônios de religiosidade batam em retirada do estado de Santa Catarina, porque a unção do amor divino vai descer aqui. Daqui a pouco você vai sentir o amor de Deus, e o amor de Deus será tão forte que você que nunca saltou vai ter ânimo para pular, porque vai entender que Jesus olhou para você e disse: segue-me, segue-me. Aquele que quer ter uma profunda experiência com Deus, levante a mão direita para cima, coloque a mão no ombro do seu irmão, a mão no ombro dele, e profetiza, diga para ele: Deus vai curar a sua alma. Não grita: Deus vai curar os seus traumas, porque você foi escolhido para segui-lo. Agora, quem acredita nisso, pelo amor de Deus, faça barulho nesse lugar. Mas não faça barulho de 1 segundo nem 2. Isso, faz igual aquele rapaz lá atrás. Pula, grita, planta a bananeira, corre. Deixa Jesus Cristo te tomar. Nesta noite não há espírito pequenino aqui dentro. Todos foram escolhidos pelo mesmo mestre. Recebe alegria. Pastor Marco, não é para mim isso. Essa palavra não pode ser para mim. Por que não? Porque o Senhor não conhece a minha vida. Talvez eu não conheça, mas o mestre conhece. Pastor, eu quero ser, mas não consigo. Eu pertenço àquela classe de jovens da igreja que fica com o pé dentro da igreja e o outro lá fora. Não é que eu seja totalmente rebelde, ou que eu seja totalmente atormentado. Não é que eu seja extremamente com a minha alma perturbada por coisas e questões sensuais. Não é isso. É que quando eu estou aqui na igreja eu me sinto bem. Eu quero isso para sempre. Mas quando eu coloco o pé do lado de fora da igreja, eu também amo o mundo. Eu também desejo ser como os garotos e as garotas da minha geração. Mas isso me perturba, porque quando eu entro aqui dentro eu choro. Eu quero ser como esses que estão aí, mas não consigo. Por quê, pastor? Vou dizer: há uma doença na sua alma que ainda não foi tratada. Quando você veio para dentro da igreja, você veio não porque você carecia tanto de Deus. Você veio porque um amigo lhe convidou. Alguns estão aqui, são crentes porque o pai é, porque a mãe é. Acostumaram a ficar aqui dentro, e o ambiente de fato é divino, é sagrado, é gostoso. É lindo você ver Deus operar, sentir esses arrepios que a gente sente no corpo, porque a presença de Deus, a energia do Espírito Santo o envolve. Mas quando tu sais daqui para lá, te falta um tratamento na alma. Você ainda não foi convertido 100%. É por isso que você fica coxando em dois pensamentos. Ninguém é mal porque quer. O ser humano não é maldoso porque quer. Ele não acorda de dia e vai dizer: eu vou matar alguém hoje à noite. O ser humano não é assim. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Sofremos bombardeios na mente 24 horas. E por isso o Senhor manda dizer que hoje Ele quer que você enxergue a Ele, porque Ele já te enxergou. A sua mente sofrerá nesta noite aqui um tratamento divino. Uma cirurgia será feita dentro do seu cérebro. Todas as acusações, todos os dardos de Satanás vão sucumbir à presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando vem, ele é melhor do que qualquer psicólogo. Você nunca mais vai ter que gastar dinheiro com psiquiatra, nunca mais vai deitar no divã de psicólogo nenhum, porque Jesus Cristo trata das suas emoções. Você é escolhido. Não importa o que as pessoas dizem, você é escolhido. E enquanto isso não entrar dentro da sua cabeça, você vai ser este crente triste, frio. Entra aqui dentro da igreja, não vai ter atitudes para adorar Jesus, nunca vai sentir a presença dele, porque a sua mente acusa a sua própria alma, e os diabos e os demônios colocam as unhas no seu cérebro e diz: você não vai ser, não vai ser, não vai ser. Agora, a hora que você vencer, a hora que você dizer: pela fé eu vou ser, eu já sou, vou chegar lá, isso é pela fé. Cada palavra dessa que você grita, irmão, é
demônios que batem retirada da sua vida. Eu não estou aqui querendo apenas uma palavra emotiva. Isto aqui não é autoajuda, não. Isto aqui é a palavra profética. Você não é mais um ser humano comum. Estando aqui dentro, você é soldado de Cristo. Os demônios que te enfrentam até hoje, te jogam pelo chão, só fazem isso porque você ainda não sabe a autoridade que está na sua vida. Abre a sua alma nesta noite para Deus, e você vai ver que Jesus colocou armas dentro de você. Ele te deu línguas estranhas, Ele te deu autoridade contra os demônios, Ele te deu poder para enxergar além daquilo que os homens naturais veem. Se você conseguir nessa noite enxergar as armas que o Senhor te deu, os demônios a partir de agora vão se curvar diante da sua vida. Você vai esmagar a cabeça deles, não vai ter medo deles mais, porque você foi escolhido por Deus, e ponto final. Quem aqui foi escolhido por Deus? Deixa-me ver. Veja a dificuldade. Tem gente que nem para levantar a mão presta. Ó filho de Deus, abre os olhos. Tu é escolhido. Quem é escolhido, levante a mão e dá glória. Eu quero que você ministre essa palavra profética para si mesmo, porque enquanto você não se convencer, você não convencerá ninguém mais. Se você não acreditar na sua chamada, se você não acreditar nos seus sonhos, se você não acreditar naquilo que Deus te deu, ninguém acreditará por você. Escute o que eu estou dizendo, eu falo isso com experiência própria, porque se você não tiver plena consciência da sua chamada, dos seus sonhos, qualquer pessoa, qualquer indivíduo vai se contrapor entre você e a sua bênção, e você será deixado para trás. Você tem que acreditar no seu sonho. Não interessa que esteja difícil para construir o muro da sua cidade. Eu sei que está difícil, você está tendo que trabalhar com uma mão colocando tijolos e com a outra uma espada para se defender. Eu sei que homens virão como Sanbalate e Tobias para dizer: desce daí. Você tem que acreditar no seu sonho. Você tem que acreditar que este muro vai ser erguido e que daqui a pouco ninguém mais vai poder transpassá-lo. Tem que ter coragem de olhar para o diabo e dizer: não me interessa o que você pensa, eu estou em uma grande obra e ninguém me tira daqui. Eu acredito que o Senhor me vocacionou e me escolheu. Vamos fazer aqui uma atitude de fé. Levante a mão direita para cima e faça igual ontem, bata no peito. Mas hoje bata com um pouquinho mais de força. Eu quero escutar um tapa no peito. Deixa-me ver. Olhe para o irmão e diga assim: ainda que você não acredite. Diga para ele. Não grita, diga: ainda que você não creia. Vai para cima e diga: ainda que minha família não acredite, ainda que o meu pastor não acredite, eu fui escolhido por Deus, e ponto final. Quem foi escolhido por Deus, salta para cima para adorar. As armas da sua guerra estão na sua alma. Cadê esse fundo musical, Luiz? Que eu não escuto ele. Está na hora de Jesus Cristo levantar você e mostrar para todo mundo que você não é um Zé Miguel, que você não é o filho de uma lavadeira simplesmente. Aqueles que te olharem e dizem: esse aí é apenas o filho de um carpinteiro, daqui a pouco vão correr atrás de você para ver você multiplicar pão, para ver você multiplicar peixe. Daqui a pouco estarão correndo atrás de você, querendo fazer agenda. E não se atrapalhe no meio disso. Os demônios vão vir também, mas os demônios, você dá um sopro na cara deles, eles têm que bater retirada. Aqui estão a geração que vai fazer a diferença. Eu coloco o nome nessa geração. Essa geração será chamada de geração trator de esteira. Quem ficar na nossa frente será atropelado. Quem concorda comigo, adore a Ele. Pastor, o que é que eu faço com os meus sentimentos? Depende dos sentimentos. Divida-os em dois grupos: sentimentos que lhe perturbam, de angústia, tristeza, coloque eles num canto. E aqueles sentimentos de paz, de vitória e de prosperidade, coloque em outro. Aqueles que são negativos, dê um jeito de colocar debaixo do seu pé e segura eles com o pé. Eles nunca podem estar acima da sua vida. Eles têm que ficar lá no lugar deles. Eles existem para que seja colocado um ponto de apoio, um equilíbrio. Senão você deixa de ser homem e passa a ser semideus. Os problemas existem,
tem que existir, nós temos que aprender a conviver com eles e vencê-los. Agora, estes outros sentimentos, você tem que todos os dias, quando acordar, adorar a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado por ter me feito um vencedor. Muito obrigado por ter me feito alguém que vai vencer. Acorde de manhã, não importa o pé que você coloque no chão, o direito ou o esquerdo. O que importa é como você coloca o seu coração no dia a dia. Abra os seus olhos e diga assim: hoje eu vou vencer. A psicologia diz que os 15 primeiros minutos do dia, eles refletem como será o nosso dia para o restante até as 24 horas terminar. Se você acordar, os seus primeiros 15 minutos forem minutos de alegria, de glória, o seu dia será um dia de vitória. Se você acordar simplesmente introvertido, fechado, será um dia de penumbra. Então faça o seguinte: já que você é pentecostal, só esta raça de homens na terra, os pentecostais, podem acordar de manhãzinha e já orar em línguas pelo menos uns 15 minutos. Ore 15 minutos por dia em línguas estranhas quando acordar, e eu quero ver quem é que vai te encarar no meio da rua. Quero ver quem é o Satanás que vai entrar na sua frente. Se vier o incrível Hulk, você vai ser aquele efeito gama que vai expulsá-lo. Se vier o Rambo, você vai expulsar. Se vier Satanás pessoalmente, ele vai ter que se curvar diante de você, porque tu és príncipe de Deus. Quem é príncipe adora. Tu é príncipe. Tu és príncipe. O problema é que tem alguns príncipes que carregam tanto complexo de inferioridade aqui dentro do peito. Eles têm dúvida de que são príncipes. Às vezes eles olham no espelho, Elias, vê a coroa e diz: não, mas eu não mereço, não é minha. Aí, pastor Eliel, se curva. Quando curva, a coroa cai. O que tem de príncipe sem coroa aqui nesse lugar? É por isso que você não sente o que eu sinto. É por isso que você não salta como eu salto. É por isso que você vem para a igreja que parecendo uma estátua de museu. Fica aí com essa boca travada, língua de aço, boca de ferro. Fica aí com esse olho seco igual o olho de coruja. Fica dormindo na reunião, porque é um príncipe sem coroa. Agora aqui tem muitos príncipes com coroas. Eu estou vendo eles. São homens e mulheres determinados, vão vencer. Quando caminham pela terra, ninguém enxerga um homem ou uma mulher. Quem olha para você enxerga um tição de fogo tirado do trono de Jeová. Aqueles que nasceram para seguirem ao mestre. Pelo amor de Deus, levante a mão para cima da glória, exalta, pula, salta. Toma posse do seu milagre. Ai, Jesus. Escute. O diabo é um adversário muito grande. Ele tem poder, mas aquele que está em mim, está em ti, ele tem todo o poder. Eu costumo dizer que o diabo, ele não sabe o futuro, porque a Bíblia diz que onipotente, onipresente e onisciente é só o Pai. O diabo não sabe o futuro, mas ele é um psicólogo bem estudado. Ele carregou a sua vida toda estudando a psique humana e observando a maneira como os seres humanos caminham pela terra. Luiz, agora um pouquinho mais baixinho. Fique imaginando. O que é que faz o diabo perseguir uma pessoa desde o ventre da mãe, se ele não sabe o futuro dela? Por que existem pessoas aqui dentro que carregam tribulações na sua vida desde que era uma criança? Por que alguns nascem, parece que nascem para sofrer? Por que existem pessoas que têm histórias tão sórdidas, tão tristes, que dariam um livro a gente escrever? Por que existem pessoas que sofrem desde a terra, a infância? Eu costumo dizer que na psicologia do diabo, mesmo ele não sabendo o futuro das pessoas, ele as observa. Por que é que você acha que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor? Ele acampa ao nosso redor porque o diabo tenta nos tragar. O diabo é o inimigo número 1 da raça humana, sendo ou não de Deus, sendo crente ou não, ele é inimigo do ser humano. E quando o ser humano nasce, eu acredito que ele coloca um demônio para atormentá-la, para descobrir como é a sua vida. E numa dessas caminhadas, os demônios contra a sua vida, eles um dia pegaram no ar. Lá de cima, Deus olhando para você e dando um sorriso. Ou perceber a maneira como é que Deus cuidava da sua casa, como é que Deus estendia a mão, não que Deus facilitasse as coisas, mas como é que você tinha a atenção divina.
E quando o diabo percebeu que Deus te olhava diferente, você se tornou um inimigo dele. E de lá para cá ele tenta te destruir. Ele tenta te matar. Ele tenta roubar a sua esperança e a sua paz. Pastor Marco Feliciano, que hoje tem 31 anos de idade, tem uma das histórias mais tristes que você já pode ter ouvido de alguém. Se eu lhe contar a minha história aqui, teria que ter aqui algumas horas para lhe contar. Mas imagine há 31 anos atrás, filho de uma mãe solteira, numa cidadezinha pequena de 30 mil habitantes, onde isso era uma vergonha, onde uma mulher que tivesse um filho sem um marido era tido como uma mulher da vida e coisas mais. Não bastasse, minha mãe na época, além de ter se envolvido com um homem casado, ela ainda pedia esmola na rua. Não bastasse isso, ela ainda tinha uma profissão que era criminosa. Minha mãe era fazedora de anjos. Sabe o que é isso? Mulher que aborta bebês às outras mulheres. Minha mãe tinha um currículo de mais de 150 abortos, não somente das outras mulheres, mas dela também. E conta uma das minhas tias que quando ela se engravidou de mim, ela tentou por 1, 2, 10 vezes me abortar. Usava todo tipo de material, de instrumentos. Eu cheguei a ver isso com 5 anos de idade. Eu encontrei dentro do guarda-roupa da minha mãe uma caixa que daria para fazer um filme de terror com o equipamento que ela usava para abortar bebês de pessoas. E as minhas tias disseram que ela tentou me abortar por várias vezes. Foi para o hospital várias vezes com sangramento. Num dia, num ataque de fúria, a barriga crescendo, o bebê que estava dentro dela não morria. Ela começou a esmurrar e dizer: por que eu não mato essa desgraça que está dentro da minha barriga? Minhas tias não eram crentes, seguraram a minha mãe e disseram: olha, se ele não morre, é porque alguém lá em cima tem alguma coisa na vida dele. O tempo passa, nasce um menino completamente